Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Entrevista Especial. Você utiliza suplementos alimentares na sua rotina de exercícios físicos? Quais são os benefícios, os riscos e a real necessidade de incluir este método na sua dieta? Vamos saber mais com quem entende do assunto, o professor Fábio Vieira, que é pós-doutor em neurociências, PhD em educação, PhD em ciências do movimento humano, mestre em educação física e doutor honoris causa em gestão do esporte. Ele entende do assunto. Oi, doutor, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Tabata? Um prazer imenso poder trocar essa ideia com vocês novamente. Vamos lá então, doutor. Primeiro de tudo, né, professor, o que são suplementos alimentares? E aí depois para a gente entender qual a real necessidade deles. É legal fazer uma revisão sobre isso, né? Porque antigamente os suplementos alimentares eles eram conhecidos como complementos alimentares. E por que isso? Eles tinham a função de complementar uma dieta deficitária. E aí, com a popularização disso, eles foram chamados de suplementos alimentares que continuam tendo a mesma função, né? Complementar a dieta. Então, basicamente, se a pessoa tem uma dieta regular, uma dieta adequada e equilibrada, e ela é só um praticante, né, um esportista adepto à musculação, essa necessidade fica para segundo plano, né? Não tem uma necessidade latente para isso. Do que pratica qualquer tipo de exercício físico, professor, deve tomar suplemento? Nem todos devem tomar suplemento, né? Pelo seguinte, primeiro, como eu disse, né, se tem uma dieta regular, se tem uma dieta equilibrada e organizada, não tem falta de nutriente nenhum, né, pensando num sujeito saudável. Quando você começa a fazer algum exercício físico que isso demande um pouco mais de energia, você precisa aumentar a sua dieta, aumentar o índice de nutrientes da sua dieta ou suplementar com alguns elementos que há na suplementação alimentar. Mas, basicamente, comecei a treinar, já quero suplementar, não é bem por aí, né? Por isso é interessante o acompanhamento de um personal e de uma nutricionista. Com certeza. Agora, professor, quais são os benefícios para quem precisa, no caso, né? A pessoa buscou uma orientação de um profissional, como você mesmo mencionou, após a avaliação, viu a necessidade, quais serão os benefícios então, para essa pessoa? São inúmeros benefícios, vários. Pelo seguinte, cada suplemento tem uma função no nosso organismo, né? Então, alguns deles vão retardar a nossa fadiga, outros deles vão ajudar na recuperação muscular, outros deles vão nos dar mais energia, são vários os benefícios, todos eles fazendo de tudo para nos manter no que a gente chama de equilíbrio homeostático, né? Que o exercício é uma indução ao desequilíbrio. Então, se você tem a necessidade desse suplemento, esse suplemento específico você vai tomar para ajudar no equilíbrio dessa homeostasia e te manter saudável. E a desordem que o exercício vai provocar no seu organismo será ajudada a ser recuperada pelo suplemento. E aí, cada suplemento tem a sua função dentro do nosso organismo. A gente sabe, né, professor, que muitas pessoas acabam recomendando. Isso fez bem para mim, o médico passou para mim, eu vou indicar para o meu amigo também, para minha amiga. E aí muitas pessoas acabam aceitando aquilo e vão na farmácia, enfim, nas lojas e compram esses suplementos sem saberem se precisam, se podem, se devem ou não tomar. Quais são os riscos de fazer o uso dos suplementos sem uma prescrição médica mesmo, sem uma prescrição de um profissional? O risco disso tudo tá justamente na desordem que isso vai causar no nosso organismo. Pelo seguinte,
dizem, né, o senso comum, ele ainda é muito forte nessa área, né? O senso comum diz que começou a treinar, tem que tomar. Toda academia tem uma lojinha de suplemento ou perto ou na frente, né? E aquela história de, deu certo para mim, vai dar certo para você também. Eu costumo dizer que o exercício físico é um excelente remédio. E como um remédio, ele tem contraindicação. Quando você toma um suplemento que você não está precisando, o seu organismo vai ser sobrecarregado daquela substância. Se você já tem aquela substância, ela vai funcionar, né? Para manter essa homeostase, tem 2 feedbacks, o feedback positivo e o feedback negativo. O positivo acelera o processo, acelera todo o processo metabólico, né? Não acelera o metabolismo, isso é outra história. E o negativo manda essa retroalimentação parar. Então, dependendo do suplemento que você administra, você pode estar falando para o seu organismo produzir um pouco mais de um determinado hormônio ou de pré-hormônio e desencadeia uma série de reações que pode te deixar doente ao invés de te deixar saudável, né? E outros, da mesma maneira, eles vão mandar parar uma série de pró-hormônios ou próprios hormônios que vai te deixar doente também, por conta desse desequilíbrio na homeostase. Pois é, muito sério, né, professor? As pessoas realmente elas precisam entender que a gente não pode sair por aí tomando o que quiser só porque fez bem para fulano, enfim, vai fazer bem para mim também. Não é assim, né? Agora, no caso, uma outra dúvida. Muitas pessoas também acabam substituindo as refeições, principalmente café da manhã, por algum suplemento. Qual que é o problema disso, professor? Olha só, tem algumas escolas, né, que dizem que nós temos que nos alimentar de 3 em 3 horas. Muitos autores concordam, outros nem tanto. Algumas marcas de suplementos falam que você pode substituir uma refeição, mas o importante que eu quero deixar muito claro isso é assim: nós temos uma taxa, um parâmetro fisiológico chamado taxa metabólica basal, que é o que é uma quantidade de energia, né, de calorias, que nós precisamos dela para nos manter vivo. É o que a gente gasta para viver. E aí o pessoal vai lá, faz o cálculo da taxa metabólica basal e começa a trabalhar com déficit calórico para emagrecimento e superávit calórico para ganho de massa, né? E quando a gente passa por esse processo, muitas vezes a pessoa substitui uma refeição. É inviável pelo seguinte: o suplemento alimentar, ele não vai te dar tudo que você precisa numa refeição balanceada, né? Então, por exemplo, geralmente a galera usa o whey protein para substituir uma refeição, né? Usam as proteínas para substituir a refeição. E é consenso geral de que nós não podemos ficar sem proteína. O músculo precisa de proteína, tudo que gera estrutura no nosso organismo precisa de proteína, né? Então, a pessoa vai lá e deixa uma refeição de lado, ou seja, isola a proteína, não come, e aí substitui por um whey protein. Num curto prazo, talvez não tenha algum dano, né? E o emagrecimento ou o crescimento a qualquer custo não vai valer no longo prazo, né? E aí entra uma outra vertente do que a gente estuda em relação ao que você quer realmente, né? Se você quer envelhecer bem ou se você quer, como dizem, botar o shape para passar as férias na praia. Então, tem esse joguinho aí, né? De qual é o seu objetivo. Mas substituir uma refeição por um suplemento alimentar não é uma boa ideia. Com certeza. Não vai gerar o resultado, não vai gerar o melhor resultado, digamos assim. Com certeza. Professor, olha, infelizmente o nosso tempo é curto, mas muito obrigada por trazer aqui as informações, realmente são valiosíssimas. As pessoas precisam entender mais esse assunto que faz parte hoje em dia, né? Suplemento alimentar, atividade física, faz parte da maior porcentagem da população brasileira, então as pessoas precisam entender
que a saúde não é brincadeira e a gente não pode tomar qualquer coisa por aí que está na moda, que fez bem para o amigo ou não. Professor, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo. Prazer é sempre meu. Uma satisfação imensa poder desmistificar essas coisas, porque a saúde é o que mais importa para nós, né? Nós temos que ter saúde. E o exercício físico é o melhor elemento para promover a saúde e evitar qualquer tipo de desordem. Com certeza. Até a próxima, professor. Até, um grande abraço. Abraço. E o Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima. Tchau, tchau.